E aí galera, na aula de hoje nós vamos aprender sobre a Mesopotâmia. Eu vou dividir essa aula em duas partes. Na primeira parte nós vamos conhecer o povo da Suméria e os acádios. E na segunda parte da aula nós vamos aprender sobre os amoritas, os assírios e os caldeus. Então vem comigo que a aula vai começar agora. Mesopotâmia é uma palavra de origem grega que significa entre rios. Meso é entre e potamos é rio, né? Isso porque algum grego passou por lá, percebeu que havia uma faixa extensa de terra entre o rio Eufrates e o rio Tigre. Então deu o nome lá de Mesopotâmia. Há aproximadamente 7.000 anos atrás, povos nômades chegaram ao sul da Mesopotâmia, próximo ao Golfo Pérsico, ou seja, ao nível do mar, e resolveram se estabelecer por ali. Eles tiveram certa dificuldade naquele primeiro momento, porque no norte da Mesopotâmia há cadeias de montanhas que têm lá o topo congelado, e na época de calor essas montanhas se descongelam, né? A água que está acumulada lá em forma de gelo se descongela, desce e alagava toda a região, então, sul da Mesopotâmia, justamente onde estavam vivendo o pessoal da Suméria. Então, o que eles resolveram fazer? Para poder conviver ali, continuar vivendo ali numa boa, resolveram se organizar, se juntar e começaram a pensar em fazer obras de irrigação, obras hídricas capazes de ou mudar o curso do rio ou resolver esse problema que eles tinham ali. Essa já é uma obra hídrica, na verdade, isso não é o curso natural do rio, que é um dique, ou seja, eles cavam ali ao lado do rio uma valeta gigantesca, capaz então de escoar, de mudar a vertente natural do rio, levando água, inclusive, para algumas regiões que ficavam até 250 quilômetros do leito do rio. Você vai ter também a figura ali de um zigurate, daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é um zigurate. É interessante perceber que enquanto a Mesopotâmia já inaugurava ali as primeiras cidades que chegaram a ter aproximadamente 30 mil habitantes, na Europa você ainda está vivendo a época das pedras, né? Isso eu estou falando de forma literal. As pessoas ainda estavam vivendo nas cavernas. Nós não podemos falar da Suméria como o Império da Suméria. Isso porque, diferentemente de outros povos que lá habitaram, né, a Mesopotâmia, que centralizaram o poder, na Suméria você tem essas grandes cidades, importantes cidades, né? Ur, Uruk, Eridu, só que cada uma dessas cidades contavam com a sua própria estrutura administrativa e burocrática própria. Então cada uma delas tinha o seu próprio jeitão de governar, né? Então nunca houve o Império da Suméria, você nunca vai ouvir falar nisso, Império da Suméria. Você vai sim ouvir falar no Império dos Acádios, que foi justamente o povo que superou a Suméria. A Solfê ainda não. Ó, tá aqui, ó. Dá uma olhada. Então eu tenho aqui algumas representações de como seriam mais ou menos ali essas cidades da Suméria, né? Essas cidades-estados da Suméria. Essa, por exemplo, é uma representação do que seria Ur aí, no seu apogeu. Você vai percebendo que o rio está ao lado ali, né? E temos aqui uma outra imagem, essa imagem um pouco mais realística, seria da cidade de Uruk. E você tem aí uma obra hídrica, né, que foi capaz de mudar o curso dos rios aí, levando água para toda essa galera que está aí. Sophie, sai daqui. E cada uma dessas cidades, então, tinha o seu zigurate. O que seria o zigurate? É uma espécie de pirâmide, né? Que eram os templos palácios. Então, dentro desse palácio aí, você poderia encontrar estoques de alimento. O zigurate servia também como um observatório. Os sumérios já tinham ali desenvolvido até mesmo astronomia. Eles tinham também ali, juntamente com essas observações, começaram a astrologia, o estudo dos astros, que até hoje a galera gosta aí do horóscopo, né? Também ali começa na Suméria. E quem só podia entrar aí neste lugar? O rei sacerdote. Ele era o mais próximo ali de Deus, ele era como se ele observasse os astros e os deuses, os diversos deuses, porque a gente está falando de uma sociedade cultural politeísta, ele oferecia para este sacerdote as orientações, como ele deveria conduzir a sua vida ali na Mesopotâmia, tá? Então na Suméria nasce
também a escrita. Dizem que lá é um dos primeiros lugares do mundo, talvez até o primeiro lugar do mundo, que foi desenvolvido a escrita. A escrita na Suméria, ela se dava através de placas de barro, uma escrita cuneiformica. Então eles pegam a argila, eles fazem uma espécie de uma placa e eles com alguma coisa afiada vão ali fazendo a sua escrita. E a escrita da Suméria foi fundamental, porque ela foi apropriada por todos os outros povos que viveram ali na Mesopotâmia e ela servia, claro, para poder ajudar a administração de toda aquela região, né, daquelas cidades, a complexidade das cidades que estavam ali crescendo. E uma das figuras mais importantes que foi descoberta através da interpretação, da leitura dessas placas de argila cuneiformicas é a história do rei da quinta dinastia de Uruk, Gilgamesh. Galera, a história de Gilgamesh é sensacional, é quase que fosse uma HQ da antiguidade, entendeu? Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre Gilgamesh, vou contar toda a história do Gilgamesh para você conhecer mais aí sobre a Suméria e toda a sua simbologia, né, os seus deuses e tal, vai ser bem legal. A Suméria não viveu toda a época da Mesopotâmia. A Suméria, por motivos de conflitos internos, acabou se enfraquecendo e, imaginem, as pessoas não brotam na Mesopotâmia. As pessoas, elas ocupam a Mesopotâmia. Alguns povos, vindo do deserto, chegaram na parte central da Mesopotâmia, eles são agora os acádios, né? E eles vão observar a decadência do povo da Suméria e o fortalecimento desses acádios. Agora sim, o segundo povo, então, os acádios, sobre o comando de Sargão, o primeiro. Inclusive que a história de Sargão é interessante porque ela conta a história de que Sargão, como que ele fez para poder se tornar rei, né? Ele foi abandonado no leito do rio, num cesto, ele foi salvo pelos deuses e dali ele se tornou o rei dos acádios, né? Vejam, parece muito com a história aí de Moisés, né? Uma outra história que foi apropriada pelos hebreus, extraída dos tablets ali cuneiformicos dos povos tanto da Suméria como, nesse caso, da Acádia, né? Então tem aí uma imagem, esse é o Sargão I, uma imagem aí de bronze, o primeiro rei da Acádia, aquele que teve bastante sucesso ao conquistar as cidades da Suméria. Ele conquista Uruk, ele consegue conquistar centralizando o poder e ele então, agora sim a gente pode começar a pensar no império existente na Mesopotâmia, é o Império dos Acádios. As cidades das Sumérias foram unificadas sob o comando de um rei, tá aí o Sargão I. Agora a gente vai conhecer o pai do Sargão I, tá aí o Sargão II, impressionante, é a cara do pai, né? Essa já é uma representação feita na pedra ali do Sargão II, que obteve mais sucesso ainda que o seu pai, o Sargão II. Ele sim consegue unificar os restos das outras regiões ali da antiga Suméria e agora ele passa a se locomover em direção ao norte. Então eles conseguem fazer o quê? Um governo centralizado, com muita força no centro, e principalmente no centro e no sul, já rumo direção ao norte ali da Mesopotâmia. Então nessa imagem a gente vai ver como foi o Império dos Acádios, né? Percebam que já está totalmente dominada ali a parte de baixo, então eles conseguem bastante sucesso aí na região da Mesopotâmia. Porém, o Império Acádio, ele dura pouco tempo. Há também muitos conflitos internos, invasões de outros povos e o Império Acádio acaba sucumbindo aos Amoritas, que será tema da continuação da aula sobre os povos da Mesopotâmia, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai conhecer os próximos povos, os Amoritas.